Fala pessoal, estamos ao vivo. Galera, hoje o tema é top. Hoje o tema é foda. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre oclusão arterial aguda, um dos seus pacientes mais graves possíveis do seu plantão. Galera, está chegando aqui, o Gabriel está chegando. Já chega, já compartilha a live, já manda para aquele teu colega do plantão lá que tem medo do que fazer quando chega um paciente mais grave lá no pronto atendimento, tá? Hoje é o dia de resolver o problema do teu caso mais grave do pronto-socorro, tá? Se você caiu aqui de paraquedas, você não sabe quem que é esse careca barbudo na tua frente, meu nome é Afonso, eu sou cirurgião vascular e não vascular, eu sou o cara que te ajuda a lidar com o paciente mais grave do teu dia a dia do pronto-socorro, tá? O que a gente vai falar aqui hoje? Assim, toda semana a gente faz lives voltadas para o médico não especialista dos casos mais diferentes das doenças vasculares, para saber como lidar com esse tipo de paciente, tá? Saber o que fazer quando te aparece uma encrenca dessas, tá? O que tem que ter na cabeça, pessoal? Quando a gente pensa em uma isquemia, tá? Hoje a gente vai falar sobre oclusão arterial aguda, tá? Então o que acontece, pessoal? Como é que é a situação? Você tem o coração, uma bomba, ele manda o sangue pelas artérias e ele volta pelas veias, certo? Se por um acaso acontece de entupir um vaso de forma súbita, esse sangue acaba não indo, um vaso, quer dizer, uma artéria acaba entupindo de forma súbita, acaba chegando uma quantidade de sangue muito menor do que o habitual na extremidade, e isso pode levar a um quadro de isquemia, tá? Quando ocorre lentamente isso, a pessoa acaba conseguindo compensar isso conforme o tempo vai passando, vai diminuindo os anexos da pele, vão diminuindo alguns quadros. Opa! Nossa, velho, calma, sossega aí, velho. Não é notificação do plantão, não. Calma, baixa a frequência, tá tudo certo. Aqui é pra saber o que fazer se por um acaso aparecer um caso desses, tá bom? Relaxa. Então, ó, o que acontece? O que a gente vai fazer? O que acontece aqui? Se você tiver uma isquemia aguda, ufa! Nem brinca, velho. Ainda mais que quando você fica no plantão não vascular, você parece uma merda dessa. Mas vamos lá, guerra. O que acontece? Se tiver uma isquemia, o que acontece? Você vai ter uma interrupção de fluxo de forma súbita, tá? Então, o que acontece? Você vai ter, se for de uma forma rápida, você vai ter sinais de isquemia, tá? Que você vai ter que encontrar isso no teu paciente, tá? E outra coisa, diferente da coronária, que o paciente tem o quadro clínico, você não consegue palpar a coronária, a extremidade, o membro superior, membro inferior, eu consigo palpar pulso. Então, eu consigo fazer diagnóstico só com história e exame físico, tanto o diagnóstico sindrômico, quanto o diagnóstico topográfico, quanto muitas vezes até o diagnóstico etiológico, eu consigo fazer ele só com uma história e exame físico bem colhido, tá? Então, o que acontece, galera? Olha a situação. Se você tem duas situações, ou um paciente já tem uma doença arterial periférica, uma doença arterial crônica já de muito tempo, uma aterosclerose, que oclui algum raminho colateral X que descompensa, tá? Que é um caso de uma trombose arterial. Outra situação é o que a gente chama de embolia arterial. Você tem algum foco de formação de coágulo em algum lugar do corpo, ou uma fibrilação arterial, ou uma sequela pós-infarto, ou sei lá, um aneurisma de artéria poplítea, ou um aneurisma de aorta, ou alguma válvula, uma doença valvar, sei lá, alguma coisa que formou algum coágulo em algum lugar do corpo. Esse algum coágulo descompensa, ele se desprende, cai na corrente sanguínea e os vasos, conforme vão diminuindo de calibre, chega uma hora que entope. Certo? Aí é tragédia, aí entope de vez e um vaso que era saudável. Então, diferente do paciente que tem trombose arterial, o paciente tem embolia arterial, ele tem um quadro isquêmico muito mais grave, muito mais avançado, muito mais rápido. Por quê? Porque ele não tem circulação colateral, ele não tem outros ramos que levam o sangue. Então, o quadro de embolia arterial é um quadro muito mais rápido, muito mais avançado, com um risco maior de perda de membro, tá? Diferente do quadro de trombose arterial, o cara que já era claudicante, já tinha uma dor para caminhar prévia e fechou algum raminho colateral e piora. Só que esse cara, ele tem muito mais ramos colaterais que seguram as pontas. Então, o tempo que você tem para tentar correr atrás é diferente. E o modo de tratar também é diferente. Porque se for uma embolia numa artéria saudável, eu posso pensar em tirar o êmbolo usando, por exemplo, um catéter de Fogarty.
Diferente de uma trombose, que se eu passar um catéter de Fogarty, que é um negocinho que, um fiozinho, tem um balãozinho na ponta, eu puxo, eu vou arrancar placa se eu fizer isso. Então, o tratamento de uma trombose arterial é muito mais complexo do que o tratamento de uma embolia arterial, tá? E essa diferença diagnóstica você faz tirando história, tá? Como que é a história de um paciente que tem uma embolia arterial? Como é que é? O cara tem alguma coisa que você vai pensar num foco de formação de êmbolo. Então você vai ter o seguinte, pessoal. Se você vai ter uma arritmia, o paciente vai ter uma história de algum quadro do coração, ou uma insuficiência cardíaca, ou o cara tem chagas, ou o cara tem alguma outra coisa X que você consegue identificar. O mais comum da gente pegar é fibrilação atrial. Palpa o pulso do cara, você vê que tá rítmico, tá? Ou o cara já teve um infarto, ou alguma coisa assim. E daí qual outra coisa que esse cara vai ter? Ele não vai ter história nenhuma de dor prévia. E ele vai ter uma história de dor súbita, de forte intensidade, que ele consegue te falar até a hora. Olha, 2 horas atrás começou a me doer a perna assim, assim, assado. E eu nunca tive dor antes. Esse é o quadro típico de oclusão arterial aguda, na história. Tá? O paciente de trombose arterial é diferente. É um cara muitas vezes tabagista, ele tem já aquelas histórias mais típicas de aterosclerose. Idade mais avançada, tabagismo pesado, muitas vezes hipertenso, diabético, que tem outros fatores que chamam a atenção, tá? E daí o que acontece? Esse cara, muitas vezes ele tem clínica de isquemia crônica, tá? O que é uma isquemia crônica que todo mundo lembra? Todo mundo lembra, pessoal, lá da faculdade, da angina. O que é angina estável? O cara vai fazer um pouco mais de exercício, precisa chegar mais sangue no coração, esse mais sangue não chega, e daí dá a dor. Deu a dor, o cara para de fazer o exercício, a dor diminui, e daí o cara consegue voltar a fazer o exercício. A mesma coisa pode acontecer em outros territórios. Se acontecer numa perna, o que acontece? O cara começa a andar, depois de andar X metros, que geralmente é a mesma quantidade mais ou menos, o cara começa a ter a dor, essa dor limita o cara, ele para de andar, 2 minutos depois essa dor some e ele consegue voltar a andar. E essa dor é distal ao ponto da oclusão. Tá? Em outras palavras, se estiver fechada a femoral superficial, na altura da coxa, a dor dele é na panturrilha. Se estiver fechada na região das ilíacas, às vezes pode ser uma dor na coxa, às vezes em glúteo, tá? E se for uma dor mais em região de pé, acaba sendo mais artérias de perna, e assim por diante. O mais frequente da gente pegar é o quadro isquêmico na femoral superficial e femoral comum. Então a dor mais típica, mais característica é joelho para baixo. Tá? É o mais comum da gente pegar. E daí o que acontece, galera? Qualquer dúvida, pessoal, se tiverem qualquer dúvida, joga no chat, tá? Eu esqueci de falar disso daí, tá? Aqui eu tô batendo papo, não tô fazendo nada por escrito, não tenho nada escrito na minha frente aqui, tá? Então, ó, o que você tem que ter na cabeça? Pela história, você consegue saber se é crônico ou se é agudo, tá? No exame físico, tem algumas coisas também que gritam. O que você vai ter? No exame físico, você vai conseguir fazer o quê? Como é que você avalia? Qualquer tipo de exame físico. Inspeção, palpação, percussão, ausculta, né? Então o que acontece? Na inspeção, o paciente que tem quadro crônico de isquemia, ele tem sinais de isquemia crônica de muito tempo. Então, por exemplo, ele vai ter diminuição de pilificação, muitas vezes comparado uma perna com a outra, a perna que tem um quadro mais isquêmico vai estar com musculatura menor. Tá? Que mais? Esse cara que tem um membro mais isquêmico, muitas vezes ele tem menos anexos de pele, ele tem menos, tem a pele mais ressecada. Aquele quadro que você vê do DPO cítico, aquele dos dedos em vidro de relógio, isso daí é bem comum da gente ver no membro isquêmico, porque chega pouco sangue, então chega pouco oxigênio, tá? E você vê isso especificamente no membro isquêmico. Tá? Um outro detalhe importante da gente ver. Lembra que essas coisas para aparecerem levam anos. Então você não vai ver isso no quadro agudo, vai ver isso no quadro crônico que agudizou, por exemplo, tá? E outra coisa, como que você vai identificar a descompensação? A descompensação você vai ver com uma coisinha que são os 6 P's da isquemia. Isso é uma coisa que é muito importante você lembrar. Quais são os 6 P's da isquemia? Isso é um algoritmo, pessoal, que são uns P's em inglês, tá? Quem lembra disso daí? Joga no chat pra mim se vocês lembram desse negócio, tá? Quais são os P's da isquemia? Primeira coisa que vai vir na tua cabeça, dor. O cara vai ter história de dor de forma súbita. Depois, o que mais que esse cara vai ter?
palidez, não vai estar chegando o sangue, então o membro vai estar pálido. Que mais? Vai ter diminuição de temperatura, vai ter poiquilotermia, tá? Que mais que esse cara pode ter? Vai ter pulso. Se não está chegando sangue porque entupiu um vaso, não vai ter pulso. Isso é super importante. E outra coisa, a gente consegue palpar pulso em vários pontos na perna. Então, um diagnóstico topográfico da lesão, eu consigo fazer o diagnóstico através do exame físico. Se o paciente tem pulso na femoral, não tem pulso poplíteo, não tem pulso distal, aonde está fechado o vaso? Na femoral superficial. Se tem pulso femoral, tem pulso poplíteo, não tem pulso em artérias de perna, onde está fechado? Na pediose, na tibial posterior, aonde está a oclusão? Nas artérias da perna. Tem pulso em uma femoral, não tem pulso na outra, a oclusão está na femoral comum ou nas ilíacas, tá? Não tem pulso em nenhuma das artérias femorais, pode estar até na aorta ou nas duas ilíacas, tá? Então o diagnóstico você consegue fazer só com história e exame físico. Eu não estou falando nada de exame aqui, vocês perceberam, gente? Tá? Joga no chat para mim se vocês tiverem qualquer dúvida, tá? Então o que mais que acontece? O diagnóstico topográfico você vai fazer com isso. Então vamos lá, dor, palidez, diminuição de temperatura, ausência de pulso. O primeiro tecido que morre, gente, qual que é? Nervo. Então, o que pode acontecer? Esse paciente pode ter parestesia em quadros um pouco mais avançados, tá? E se tiver uma situação que tiver um quadro mais avançado ainda, pode acontecer o quê? Lesão motora, pode ter paresia. Então aí entram os 6 P's da isquemia: dor, ausência de pulso, palidez, poiquilotermia, diminuição de temperatura, paresia, parestesia, tá? E daí o que acontece, galera? Como é que você vai perceber? Você vai ver que esse pé vai estar frio, vai ter gradiente térmico. Esse gradiente térmico é sentir quente conforme vai diminuindo, a perna conforme vai diminuindo, vai descendo em relação ao joelho, ao pé, vai perceber que a temperatura diminui de uma forma grosseira comparado com o outro lado. Tá? Essas frases todas são legais de você colocar quando for tentar transferir o paciente, escrever na ficha do CROSS isso daí, tá? Descrição de pulso é fundamental, tá? Sem palpar pulso você não consegue falar que tem um quadro isquêmico, tá? Você tem que descrever quais os pulsos e palpe todos os pulsos do seu paciente, tá? Então, pessoal, vamos lá. Como é que é um quadro de isquemia arterial? Você vai ter dor de início súbito, tá? Geralmente unilateral, é muito raro ser bilateral. Tá? Que mais? O cara consegue te falar até quando começou a dor, tá? Para diferenciar se é agudo ou crônico, você tem que perguntar na história desse paciente, como é que é o quadro anterior dele, tá? Que mais? Ele vai ter alteração de temperatura, alteração de perfusão da perna. Você percebe que o tempo de enchimento dele é muito menor comparado com o outro lado, tá? Que mais? Você tem que identificar esse quadro, reconheça a situação, reconheça que isso é uma urgência, tá? Lembra, uma perna, quando o paciente não tem circulação colateral, aguenta até 6 horas, tá? Então, oclusão arterial aguda é uma emergência médica, é o paciente que você opera de madrugada, tá? Então, viu uma coisa dessas e não tem vascular onde você está dando plantão, tira o cara daí, isso é uma batata quente, esse cara perde a perna, tá? Isso é importante você ter na cabeça. Tá? Então, vamos lá, pessoal. O que você vai reconhecer? Você precisa saber identificar o quadro, tá? Palpou pulso, percebeu a alteração de perfusão, alteração de temperatura, percebeu esse quadro, você vai reconhecer o grau de urgência, tá? Outra coisa que é importante você perceber e identificar nesses casos é o quê? Qual que é o grau de urgência da situação, tá? Então, isso é uma outra coisa que é legal de você colocar na hora de você passar o caso para o plantonista da vascular que está à distância ou na hora de passar o caso via transferência no CROSS. O que você vai escrever na ficha? O que você vai falar para o colega que está à distância? Tem uma classificação que é muito importante saber, que você reconhecer, que é o que a gente chama de classificação de Rutherford. O que é a classificação de Rutherford? Ela mostra para a gente qual o grau de evolução da isquemia, tá? E é fácil, é 1, 2 e 3. 1, membro compensado, tá? Resumindo, não está em risco de perder a perna, tá? 2, membro descompensado e está viável, tá? Resumindo, tem risco de perder a perna, mas tem chance de preservar ainda.
E 3, membro descompensado e inviável. Esse paciente já perdeu a perna. Você precisa tirar essa perna dele para fazer ele sobreviver. Tá? Por quê? Se tem destruição tecidual lá na frente, o pouco sangue que chega lá vai passar por todo aquele tecido necrótico e vai mandar um monte de mioglobina, que é o produto de degradação do músculo. E isso, toda essa mioglobina, quando volta, vai aumentar muito uma coisa chamada creatinofosfoquinase, que vai levar à insuficiência renal. Esse teu paciente ele morre depois de insuficiência renal aguda se não fizer nada. Tá? Então você precisa correr atrás desse paciente para salvar a vida dele. Tá? E o 2 você divide em duas situações. Quando ele só tem sinais de descompensação, mas não tem nenhum sinal de perda de tecido efetivo. Tá? Não tem nenhum sinal de lesão neurológica, que é o 2A, que está marginalmente ameaçado. Esses termos são termos que aparecem em qualquer livro. Então é legal de você colocar na ficha do cross, na hora de passar, porque isso denota que você sabe o que você está vendo. E o 2B é quando você já tem sinais de déficit neurológico. Então isso mostra o quê? Mostra risco iminente de perda de membro. Essa frase é a frase da descrição da classificação de Rutherford. Então, se você colocar isso na hora de você passar um caso, você vai ter uma chance muito maior do colega lá do outro lado identificar a urgência a ponto de conseguir pegar e transferir o caso mais rápido. Tá? Se você conseguir passar de uma forma clara o que está acontecendo, você vai conseguir transferir para o lugar que os pacientes precisam chegar de uma forma muito mais rápida e muito mais assertiva. Tá? Então, vamos lá, pessoal. O que são sinais de isquemia? São os P's da isquemia. Então, você tem o quê? Palidez, você tem ausência de pulso, você vai ter a dor, você vai ter a poiquilotermia. Nada disso nada disso é irreversível. Tá? Você pode ter cianose. Cianose é quando fica aquele roxinho, ó. Tá aqui, ó, por exemplo, eu tô aqui, ó. Tô fechando aqui e tá roxinho, certo? Só que se eu pegar esse roxinho aqui, ó, eu apertar aqui, ó, o que aconteceu? Ele fica branco, logo depois ele volta, tá vendo, ó? Essa cianose, ela é uma cianose não fixa. Isso aqui me denota só lentificação do fluxo. Agora, se eu tiver uma situação em que na hora que eu apertar ele não some, o que é isso? Trombose do leito capilar distal. Já tem coágulo ali. Isso é um sinal de irreversibilidade. Tá bom? É sinal que já perdeu aquele tecido. Que mais? Qual o primeiro tecido que morre? É nervo. Tá? Qual o primeiro nervo que sofre? É um nervo que fica na lateral da perna, chamado nervo fibular comum. Tá? Todo mundo já sentou meio de lado e já ficou com o pé meio dormente, que não conseguia mexer e não conseguia levantar o pé. Tá? Quem mexe nesse nervo é o nervo fibular comum. Tá? Então o que acontece? Parestesia, além de antepé ou não conseguir levantar o pé, que é o sinal da lesão do nervo fibular, é o que? Isso daí é sinal de risco iminente de perda de membro. Tá? Isso aí já é um sinal de lesão neurológica, que não necessariamente é reversível. Tá? E o que seria outros sinais de que é irreversível? A pele, quando necrosa, ela começa fazendo flictenas, fazendo bolha, parecendo queimado. Tá? E depois, com o passar do tempo, vai ter aquela cianose fixa e vai ter depois as áreas de necrose. E depois começa a mumificar. Tá? Só que na hora que chega mumificado aí é tragédia, galera. Geralmente mumificação você só vê mais nos quadros crônicos que agudizam. O paciente que vem com quadro agudo, dificilmente chega com mumificação. O cara não aguenta a síndrome de reperfusão. Ele não aguenta o quadro de chegar nessa situação. Tá? Daí o que acontece? Você tem então, voltando para a classificação do Rutherford que a gente estava falando. 1, compensado. Não sumiu o pulso, mas não tem nenhum dos P's da isquemia. Tá? 2, está descompensado, tem os P's da isquemia, tem gradiente térmico, tem dor, tem alteração de pulso, só que não tem nenhum sinal de irreversibilidade. Tá? 2B, que é o que grita, que é aquele que você tem que tirar da porta do produto. O 2A tem que tirar rápido, o 2B tem que tirar voando, que é o que? É o cara que tem ou pé caído ou ele tem déficit sensitivo além de antepé.
Esses caras, eles têm o que a gente chama de risco iminente de perda de membro. Esse caso, ele é de tratamento cirúrgico, tá? Tanto o 2A, que é o descompensado sem nada disso, quanto o descompensado com esses sinais. É cirúrgico, revascularização do membro. Se for por embolia, você pode passar um cateter de Fogarty. Se for por trombose, tem que estudar para tentar ou abrir por endovascular ou ou fazer uma ponte, um enxerto, tá? Aí vai depender de caso a caso de qual recurso que você vai ter no serviço. Agora, se você tiver cianose fixa, anestesia do membro, o cara já não sente mais que o tecido já morreu, flictena, aquelas áreas de pele queimada, tá? Se você tiver cianose fixa, mumificação, necrose mesmo, aí o membro ele é inviável, tá? Então o que acontece nesse caso também é cirúrgico, mas aí é amputação primária. Eu não posso tentar levar sangue para um tecido necrosado, porque senão eu vou lavar mais ainda o tecido, e esse tecido que eu vou fazer isso, o que vai acontecer? Ele vai levar a insuficiência renal mais rápido ainda, e eu perco o meu paciente mais rápido ainda, tá? E daí o que acontece, galera? Você chegou lá no pronto-socorro, você está no teu plantão da UPA, apareceu isso, o que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer, reconheça, certo? Daí o que você vai fazer? Você vai ter que você vai deixar esse cara onde? Muitas vezes esse paciente chega com uma arritmia, porque você está pensando num paciente que teve uma embolização, tá? Checa se o pulso dele é rítmico ou não. Então o que você vai fazer? Vai fazer um eletro para ver se tem FA, se tem fibrilação atrial, se tem uma área inativa pós-infarto, para você procurar o foco emboligênico. Se você tiver suporte para isso, um eco. É interessante para você pesquisar isso. Que mais? Medidas de urgência. Esse cara potencialmente vai precisar de cirurgia. Jejum, certo? Que mais? Você precisa proteger o rim desse cara. Hidratação. Você precisa peridratar esse paciente com base no débito urinário, certo? Então você vai hiperidratar esse cara. Quanto mais se hidratar, melhor, levando em conta que às vezes esse cara tem insuficiência cardíaca, essas coisas. Então fica de olho, tá? O que mais tem que fazer? Você vai pegar e você vai evitar o trombo secundário. Se entupiu, vai ter estase sanguínea no vaso para baixo. Então você precisa heparinizar esse paciente de forma plena. Heparinização plena do paciente. Anticoagulação plena. E daí como é que você faz isso, galera? Lembra que é um anticoagulante que às vezes tem que reverter no intraoperatório. Se você puder usar a heparina sódica, que é a heparina não fracionada, ela é mais interessante, porque você pode acabar revertendo. Tá? Só que esse é o tipo de paciente que a gente opera anticoagulado, a gente até anticoagula no intraoperatório. Então, usar uma heparina de baixo peso não é de todo ruim, não, tá? Como que a gente faz? Vamos lá, você está no pronto-socorro, então vamos lá. Doses, 80 heparina não fracionada, 80 unidades por quilo em bolos e depois 18 unidades quilo-hora em bomba de infusão, sendo que você prescreve na bomba de infusão em soro fisiológico, porque ela cristaliza em soro glico, e você coloca na bomba de infusão contínua, tá? Então como é que você faz a diluição? Fica mais fácil, vamos lá. Você está canetando a prescrição. Um frasquinho de heparina não fracionada vem com 5 ml, que são 5.000 unidades por ml, tem 25.000 unidades. Então, se vem 5 ml, tira 5 ml de um sorinho de 250, vira 245. Joga 5 ml da heparina, vai ter um soro de 100 unidades por ml. Aí fica fácil de fazer a conta. Certo? Daí, vamos pensar, o cara tem 70 quilos. Se o cara tem 70 quilos, como é que eu vou usar a heparina não fracionada? 80 unidades por quilo. 8 vezes 7, 56. 70, 560. E 80 quilos vai dar 5.600 unidades. 1,1 ml de heparina. Certo? Em bolos, na veia. E logo depois eu vou colocar 18 unidades quilo-hora. 18 vezes 70, 18, 126... vai dar 1,260, certo? Só que a nossa solução ela é 100 unidades quilo-hora. Eu vou colocar 12,6 ml/hora de heparina. E daí eu ajusto a anticoagulação, ajusto a heparina a cada 6 horas pelo TTPA, pelo tempo de tromboplastina ativada, certo? E daí tem uma coisa chamada nomograma de Rask, que é o que a gente usa para regular a dose de heparina. A cada 6 horas a gente dosa o TTPA e reavalia, tá? Na prática é uma tabelinha que vai falar mais ou menos assim, ó.
tem protocolo em cada hospital. Então, na hora que você fazer, você chega e fala assim, olha, eu quero o nomograma de protocolo de controle de heparina. Daí eles vão te arrumar um negócio. Se não tiver, joga no Google isso daí. Nomograma de RASC, você vai achar fácil, tá? Na prática é mais ou menos assim. Se 6 horas depois estiver normal o TTPA, não mudou nada, novo bolos aumenta, sei lá, 8 unidades quilo-hora. Se estiver um pouquinho abaixo do alvo, que é entre 2 a 2 vezes e meio o alvo normal, o que você vai fazer? Você vai aumentar, sei lá, 4 ml hora. Se tiver no alvo, novo TTPA em 24 horas. Se tiver um pouquinho acima do alvo, tira 2 ml hora. Se estiver muito acima do alvo, do TTPA, você desliga por 2 horas e tira 4 ml hora. É mais ou menos isso. Tá? Só que isso daí varia um pouquinho de hospital para hospital. Então, cada hospital tem seu protocolo, mas é mais ou menos nessa linha. Tá? Na prática, você vai estar na sala de emergência, então você vai fazer exatamente isso. Jejum, hidratação, heparinização. Tá? Se você for usar enoxaparina, é 1 mg por quilo de 12 em 12. Lembra que você não pode usar isso na pessoa que tem clearance de creatinina abaixo de 30. O que mais você vai fazer? Você vai manter a temperatura desse membro. Então você vai colocar um enfaixamento com algodão ortopédico e faixa, certo? E você vai precisar ver como que está esse paciente no geral, tá? Lembra que é um paciente que potencialmente tem um ataque à arritmia. Você vai deixar esse paciente num ambiente de UTI, você vai ou numa sala de emergência, peça a vaga de UTI, que esse paciente é potencialmente grave, deixa esse paciente monitorizado, tá? E você vai fazer o que mais? Vai pedir laboratório de entrada. O que você vai pedir? Você vai precisar ver também como que está o distúrbio ácido básico desse paciente. Esse paciente tem uma acidose metabólica, com certeza, pela acidose lática decorrente da isquemia do membro. O membro não está conseguindo receber oxigênio. Então ele vai fazer muito ácido lático, certo? Então vai ter uma acidose metabólica violenta. Então você vai ter que corrigir o distúrbio metabólico desse cara. Você vai pedir um hemograma para você ver como é que está em relação à parte de anemia, essas coisas, processo inflamatório, número de plaquetas, já pensando no pré-operatório. Você vai pensar também numa gasometria arterial desse paciente. Esse paciente pode fazer uma hiperpotassemia alta pela necrose de tecido, né? Então, peça a bioquímica desse cara, a função renal dele é fundamental, tá? E você vai ter que ver também como que tá a parte de destruição de tecido muscular desse cara. Então o que você vai ver? Você vai procurar, vai pedir uma creatinofosfoquinase e você vai ver se esse cara também não está infartando. Você vai pedir uma troponina também e uma CKNB para você documentar que subiu a CPK, mas não é cardiológico, ele é periférico, certo? O que mais você vai fazer? Você percebeu, pessoal, que eu não estou falando nada de Doppler? Eu não pedi nenhum tipo de exame de imagem desse cara, porque o exame desse cara é exame físico e o exame físico que indica a cirurgia, tá? Olha a situação, tá? Então, o que você mais vai fazer? Você vai entrar em contato lá no CROSS. Vamos supor que você está numa UPA que não tem centro cirúrgico ou não tem o vascular no hospital que você está. Você vai colocar esses caras no CROSS e vai colocar o quê? Paciente de tantos anos, com história de fibrilação atrial de tanto tempo, sem uso de anticoagulante, sei lá, diabético ou hipertenso, em uso de tal medicação, com história de tanto tempo, você precisa falar o tempo de dor que ele tem, que é importante, sei lá, de 4 horas de dor de início súbito na perna, assim, assado, evoluindo com piora e com alteração de sensibilidade, assim, assado. Daí você vai colocar o quê? No exame físico, descreve os pulsos do outro lado. Por quê? Se o paciente tem trombose arterial, se for por aterosclerose, é comum ter lesão contralateral também, certo? Então, se for por uma embolia, você vai descrever membro, sei lá, inferior direito, com todos os pulsos presentes palpáveis e bem perfundido. Membro inferior esquerdo sem pulso femoral, poplite ou distais. Palpa todos os pulsos, não palpa só os pulsos do pé. Principalmente em casos assim, tá? Então o que você vai ver? Você vai ver os pulsos, certo? Você vai descrever, olha, gradiente térmico de terço médio de perna para distal, palidez de pé, ou cianose não fixa do pé, ou palidez de perna de terço médio para distal, gradiente térmico e cianose não fixa de podos, déficit motor, elevação do pé. Daí você vai colocar o que como hipótese? Oclusão arterial aguda, Rutherford 2A ou Rutherford 2B. Risco iminente de perda de membro. Daí que você vai colocar na conduta? Você vai colocar na conduta o seguinte: anticoagulação, aquecimento do membro, jejum e
controle hemodinâmico não tem suporte para cirurgia arterial aqui, ou não temos cirurgia vascular no serviço. Paciente com risco de perda de membro demanda conduta, demanda revascularização ou definição de conduta quanto a membro isquêmico, alguma coisa assim. Daí o que você vai fazer? Vai mandar. E você vai mandar no cross, na última abinha, você vai colocar o quê? O código do cara. Oclusão arterial aguda. I74.9. Ou acho que é I74.3, que é quando é de membro inferior, por exemplo. E o que você vai pedir lá no recurso? Especialidade, cirurgia vascular. Certo? Ou então você vai entrar em contato com o plantonista. Olha, tem um caso assim, assim, assado, tem tantas horas de história. Descreve os pulsos, descreve os pesos da isquemia e corre atrás de você manter esse cara estável. Lembra que ele é o paciente que, se você não tirar ele de lá, ele perde a perna. Tá? Ficou alguma dúvida, galera? A gente pegou tintim por tintim o que você precisa saber para resolver uma das piores urgências que você pode pegar no teu plantão. Lembra, galera? Amputação é uma coisa que dá muita encrenca. Principalmente quando tem situação que tem dúvida, que não sabe qual que é a situação. Fala do teu paciente desse risco. Isso é importante dele saber, tá? Principalmente nessas situações mais graves, tá? Lembra que as situações são graves assim. Então, o paciente precisa estar ciente dos riscos. Convoca a família, avisa a situação e segura a família no hospital, porque quando vai para transferência é preciso de familiar, tá? E é comum esses pacientes serem operados em caráter de emergência na madrugada, tá? Beleza, galera? Vocês estão comigo? Curtiram? Essa live ela vai ficar no ar por uma semana, não aqui no Instagram, mas lá no YouTube, lá na minha outra rede, tá bom? Hoje deu uma encrenquinha, eu acabei precisando fazer só por aqui pelo Instagram, mas daqui a pouquinho ela vai parar lá no YouTube a gravação, tá bom? E ela vai ficar no ar, vai ficar disponível só por uma semana, tá bom? Alguém quer tirar dúvida ao vivo, ou que tem uma coisa aí de dúvida, alguma coisa? Por enquanto nada, então beleza, galera. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês me mandam mensagem aqui pelo Instagram, beleza? Falou, galera, até mais. Tchau.